Boa noite a todos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros e dando prosseguimento à série platônica, que eu acho que esse é o terceiro vídeo da série, e dessa vez focando mais especificamente na obra de Platão, como é que eram os livros dele. Se alguém aqui já leu Platão, já deve ter percebido que a forma como ele escreve a filosofia dele é muito diferente de como geralmente outros filósofos escrevem. Porque todos os livros de Platão são escritos em diálogos, ele é escrito de forma dialética. É sempre a mesma estrutura. Sócrates encontra alguma pessoa e inicia um diálogo analisando algum tema. A forma que Platão escreve os livros dele, inclusive, lembram muito teatros, peças de teatro. São personagens dialogando sobre algum tempo, tentando chegar a um ponto. Eles têm um tema para ser analisado e dialeticamente vão construindo em cima daquilo. A forma que o Platão escreve os livros dele, inclusive, são muito diferentes da forma que o próprio Aristóteles escrevia os livros dele. Porque os livros do Aristóteles, eles eram, de certa forma, o que a gente tem em nossas mãos, são rascunhos de aula. Boa parte do material de Aristóteles se perdeu com o tempo, diferente das obras de Platão, que foram todas mantidas, foram todas resgatadas. As obras de Aristóteles, boa parte delas se perderam. E o que a gente tem do Aristóteles hoje, se você pega os livros dele, analisa os livros dele, é algo até que bem didático. Ele funciona mais como um livro tradicional de filosofia. É um filósofo lá analisando um tema. O Platão, os livros dele não funcionam bem assim. Eles já funcionam nessa base do diálogo, que é sempre Sócrates representando Platão, ou não, a gente vai entrar um pouco mais nesse aspecto. Tem ali o personagem de Sócrates conversando com algum outro filósofo. A pessoa de Sócrates, que não só foi o mestre de Platão, tem uma importância muito grande na vida dele, e isso fica bem evidente nos livros dele. O quanto Sócrates está sempre presente, quando é sempre Sócrates analisando de uma filosofia, filosoficamente, algum tema. E disso já surge um problema que até hoje não foi encontrada uma solução para isso. Quando é Sócrates falando e quando é Sócrates falando por Platão? Isso é um problema que surge nos livros de Platão e até hoje não foi resolvido. Teve inclusive uma pesquisa realizada na Alemanha por estudiosos de filosofia grega que dedicaram décadas de estudo para tentar definir quando era Sócrates e quando era Platão falando nos livros. E nunca chegaram numa conclusão. Porque Platão ele não aparece nos livros. Quem está falando sempre ali é Sócrates. E como é que eu vou saber se aquele falando ali é Sócrates ou se aquele falando ali é Platão? Se é simplesmente Platão utilizando o nome Sócrates para expor a própria filosofia. E quando é simplesmente ele falando o que Sócrates costumava dizer. Isso é um problema muito grande. E eu vou entrar mais em detalhes nisso nesse vídeo, que é sobre os diálogos platônicos e do que se trata de fato a filosofia de Sócrates e a filosofia platônica. E quando eu estava na escola, quando eu trabalhava numa escola aqui por perto ainda, eu sempre gostei bastante de filosofia grega. E um coordenador que trabalhou comigo, ele me disse: mas sabe que tem a polêmica que Sócrates nunca existiu, que é apenas um personagem criado por Platão, e na verdade a história dos dois de certa forma se misturava e tal. E na época eu fiquei meio chocado com isso, mas não chocado, mas tipo, como é que pode existir essa dúvida? Como é que as pessoas podem acreditar nisso de fato? E por que isso é um absurdo? Porque Sócrates, ele não é citado exclusivamente por Platão, ele aparece em outras fontes. Se fosse apenas Platão citando Sócrates, isso seria possível. Mas não é, inclusive a própria apologia de Sócrates não foi escrita exclusivamente pela Platão, Xenofonte também escreveu. Agora, perdão, eu não sei se pronuncia Xenofonte ou Xenofonte. Se escreve Xenofonte, mas não sei se é a mesma pronúncia, ok? Ele também escreveu um livro sobre a apologia de Sócrates aparece em outras fontes, registros, então, sim, ele existiu. Então, se você tem essa dúvida de, Sócrates nunca existiu, ele é uma criação de Platão, esqueça isso. Tira isso da sua cabeça, porque isso é um absurdo. Sócrates existiu, ponto. O que é possível, quem é possível que de fato nunca existiu, aí é o Romero. Aí sim, esse já é possível que nunca tenha existido. Inclusive o nome Romero significa homem cego. Então não se sabe se era um cara cego que escreveu os livros, se é simplesmente um apelido, se é um nome genérico. Aí, de fato, Romero já é um pouco mais discutível se de fato existiu. Não é o caso de Sócrates, ok?
Então, primeira coisa, aceite que Sócrates existiu. Agora, como a gente pode tentar identificar, mais ou menos, quando é a filosofia de Sócrates e quando é a filosofia de Platão? Quando é Sócrates falando e quando é Platão no livro falando? Quando o Sócrates, ele não tinha uma visão cosmológica, vamos dizer, ele não tinha uma visão do mundo, a filosofia dele não se tratava disso. A filosofia do Sócrates se tratava de outra coisa. Então o que a gente pode mais ou menos ali dar essa separação, quando o personagem de Sócrates está falando sobre o universo, sobre a ordem natural das coisas, sobre as coisas numa escala maior, aquele é Platão. Quando ele está falando de uma análise direta, um pouco mais retórica, mais focada numa análise dialética sobre um assunto específico, esse você pode dizer que é Sócrates. Sócrates nunca escreveu um livro, nunca escreveu uma linha. O que a gente sabe de Sócrates, o que Platão falava sobre ele e alguns outros livros, como Xenofonte, por exemplo. O Aristóteles comenta alguma coisa sobre o Sócrates, se não me engano, no livro A Política, ele fala alguma coisa sobre. Mas, mais ou menos, para dar uma orientada, é isso. Então, o que é a filosofia do Sócrates, então? Se ele não tinha uma visão cosmológica, uma grande assim, visão, apesar de ele ter reconhecido as verdades eternas, as verdades temporais, que eu falo isso em um outro vídeo sobre Platão, que vai sair no canal em breve. Resumindo, a filosofia do Sócrates era tratar da relação entre logos e a coisa. Essa é a filosofia de Sócrates. A relação entre o logos e a coisa. O que diabos é um logos? Logos é a palavra. A palavra é aquela coisa que representa a palavra. Por exemplo, quando eu falo óculos. O que é óculos? Esse objeto aqui. Logo, por consequência e por definição, a semântica da palavra logos deve se referir ao objeto óculos. Esse aqui na minha mão. O Sócrates ele surgiu com essa ideia de chegar à conclusão do que são as coisas e qual é a relação da palavra com aquela coisa. O Sócrates, inclusive, ele surgiu com o objetivo, de certa forma, para acabar com os retóricos, para acabar com os sofistas. Esse era o grande objetivo de Sócrates. Inclusive, o Platão ele vai para um caminho diferente porque ele não quis fazer a mesma coisa que Sócrates. Ele falou, eu não tenho por que focar entre logos e a coisa. Sócrates já fez isso. Eu vou focar em outra coisa. Então, por exemplo, você tem essa questão dos sofistas. O que eram os sofistas? Também vai ter um vídeo sobre os sofistas aqui. Vai ter uma série enorme, gente. Não sei brincadeira, uma série muito longa. Os sofistas, eles ignoravam a semântica do termo em nome de um efeito sonoro. O que é isso? A transformação das palavras e a associação que você tem com aquela palavra. Como, por exemplo, vocês que estão nesse canal, eu acredito que vocês não sejam loucos. Então eu espero que vocês saibam mais ou menos o que é um fascista. Vocês sabem, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que é fascismo, inclusive. Se não sabe, vai assistir. O que é fascista? As pessoas utilizam esse termo hoje como de fato ele significa, ou usa como uma ofensa para aqueles que pensam diferente daquilo que você acredita. O termo fascista que você vê, principalmente a galera de esquerda, gritando aos sete ventos, eles estão usando a definição correta da palavra fascista, ou eles estão gritando essa palavra ad infinitum, a exaustão, para causar um impacto na pessoa, para de certa forma taxá-la de algo, como algo negativo. A ideia dos sofistas era utilizar-se da retórica, do discurso, para transformar as coisas. Você tem alguma coisa que representa algo, e eu vou mudar a representação daquele algo para encaixar no meu propósito, nas minhas visões ideais. Eu acredito numa coisa, aí eu vou transformar aquelas palavras para atingir aquele objetivo. É uma capacidade retórica muito alta, de fato, mas você não tem nenhum comprometimento com a verdade, a sua dialética é completamente mentirosa, a sua lógica é inexistente, você simplesmente tem uma grande retórica. Você pegar as palavras e transformá-las para atingir um objetivo. Eu citei o exemplo do fascista, por exemplo, mas não é a única palavra. Você pode até usar isso de uma forma diferente. Como assim? O fascista que as pessoas gritam é para denegrir a imagem de alguém. Mas eles pegaram um outro termo e usam aquilo para beatificar, para idealizar, deixar lindo, maravilhoso, todo fofo alguma coisa. Qual é a palavra?
democracia. Por exemplo, nós vamos tornar esse aparato de comunicação democrático. O que, de certa forma, quer dizer que o governo vai comandar isso aí, está ferrado. Eu não sou a favor de você, eu sou a favor dos direitos democráticos. Olha como soa bonito, os direitos democráticos. Mas quais são esses direitos democráticos? Não interessa. São democráticos, então por consequência você vai acreditar que é bom. Tá entendendo? Você pegar uma palavra, ignorar toda a semântica que representa aquele termo e utilizado exclusivamente como um impacto sonoro para que aquilo cause uma impressão daquele ser, a impressão que eu quero que aquele ser tenha para que se encaixe na minha narrativa. Isso que os sofistas faziam. E quando Sócrates surgiu, querendo de fato reconectar o logos e a coisa, ele surgiu imediatamente, diretamente contra esses sofistas. Essa foi a característica principal da filosofia de Sócrates. Inclusive, quando os sofistas surgiram, a filosofia viveu um momento de baixa muito sinistro, se recuperando depois com a vinda de Sócrates, que deu origem a Platão, que deu origem a Aristóteles. Mas ela viveu um período de baixa, porque a preocupação e a fidelidade para com a verdade se tornou um objetivo secundário. E o que acontece hoje? Não está acontecendo coisas muito parecidas? Isso já aconteceu antes e de certa forma está acontecendo de novo. Como você vê, como tipo, tem aquela frase que a história tem a tendência a se repetir, né? Até uma coisa interessante, existe um linguista... minha voz tá complicada, gente, perdão. Chamado Ferdinand Saussure, que a esquerda adora esse cara. Adora. Eu faço faculdade de letras, eu vejo Saussure da aula 1 até o fim. É Saussure até dizer chega. E ele tem vários pontos da ideia dele, que é, por exemplo, eixo paragmático, sintagmático, a análise como está a linguagem no momento atual, como era no decorrer do tempo. Mas uma das principais é o signo. O que é o signo? O signo é a relação entre significado e significante. Como assim? O significado é o que a palavra é de fato. O significante é a imagem acústica que vem na sua cabeça quando eu cito uma palavra. Por exemplo, se eu digo a palavra cadeira, vai surgir na sua cabeça a imagem de uma cadeira. Isso é o significante. O que é cadeira? Aquele objeto com 4 pernas que você senta, isso é o significado. O que a esquerda faz, inclusive os sofistas faziam, eles mexiam nessas coisas. Eles mexiam no impacto significante que um termo surgia na sua cabeça e muitas vezes alteravam o significado daquela palavra para servir um propósito. Por exemplo, como eu disse agora, democracia. Muitas vezes na cabeça da pessoa pode surgir uma imagem de algo positivo, mas isso não quer dizer necessariamente que é algo positivo. É isso como foi trabalhado a semântica desse termo, para que o significante na sua cabeça tenha um sentido que não seja necessariamente condizente ao significado daquilo. E o Sócrates surgiu com a intenção de combater isso. O julgamento de Sócrates, inclusive, olha como as coisas, de certa forma, acabam se repetindo de fato. Um dos pontos que julgaram Sócrates e condenaram ele a tomar cicuta lá, que ele faleceu, ele tinha 71 anos quando Sócrates faleceu, depois do julgamento, que foi um julgamento até que bem apertado, que ele tomou cicuta e faleceu. Inclusive, Platão não estava presente na morte de Sócrates, estava doente naquele momento, ele não estava ali presente. Um dos argumentos para condenar Sócrates era que ele era contra os deuses, ele era contra a noção dos deuses de Atenas, ele estava contra a ordem religiosa, a ordem teológica, o que não era verdade. O próprio Sócrates, quando ele aceita o resultado do julgamento, ele fala: vocês me acusam disso, mas isso não é verdade. Eu acredito na existência da alma, e por isso eu morro tranquilo, porque eu sei que a minha alma é eterna, e ela se encontrará com os meus antepassados, eu irei rever minhas antigas vidas, porque eu acredito na minha alma. E ele até fala no final, que ele está perto da morte dele, não lembro para quem que ele fala isso exatamente. Existem 2 consequências da minha morte. Uma, que minha alma de fato não existe e eu vou simplesmente dormir para sempre. E uma, que a minha alma existe e eu viverei eternamente, encontrarei minhas antigas vidas, etc, etc, etc.
Mas de onde surgiu essa ideia do julgamento de Sócrates, que ele não acreditava nas divindades? Se eu não me engano, era de uma peça de teatro que era uma sátira ao Sócrates, que as pessoas que o julgaram ficaram sabendo daquela peça. Mas essas pessoas que fizeram esse julgamento, de fato, não conheciam Sócrates. Porque se conhecessem o que ele dizia, saberiam que ele não é contra as divindades, porque ele acreditava na existência da alma, ele acreditava na existência de uma vida após a morte, ele acreditava nesses elementos. Mas como eles não consumiam a obra dele por preconceito, eles tinham definições sobre ele baseadas naquilo que diziam sobre ele. E agora fala se a gente não vê isso constantemente. Todas essas pessoas que você vê xingando filósofos de direita, seja o Olavo de Carvalho, seja o Roger Scruton, seja o Edmund Burke, quantas dessas pessoas de fato leram a obra deles ou estão simplesmente se baseando naquilo que dizem sobre eles? Não é exatamente a mesma coisa? Essas pessoas não conhecendo história, não tendo a menor noção de realidade, repetem os mesmos erros do passado? E também, para ser justo, para não dizer que eu estou batendo só de um lado, talvez não as pessoas desse canal, eu espero que não. E se você for, nunca é tarde para mudar. Eu vejo muita gente de direita, inclusive, batendo, tipo, esquerda é ruim, esquerda é ruim, esquerda é ruim, esquerda é ruim, direita é demais, direita é demais. E sempre usam o argumento, a esquerda não lê, vocês não sabem o que estão falando. Mas eu sempre, no fundo do meu coração, me questiono. Quanto dessas pessoas que se diz de direita leu alguma coisa de direita? E não vai dizer que só leu o mínimo. Porque o mínimo que você precisa ver para não ser um idiota é um assunto introdutório. Ele não é ali que você vai sair um intelectual dali não, meu amigo. Quantas dessas pessoas leram, de fato, Edmund Burke, leram Russell Kirk, A Política da Prudência, um livro enorme. Quantas pessoas leram Russell Kirk, de fato leram várias obras do Roger Scruton, diversas obras, por exemplo, do próprio Aristóteles, tem um ideal assim mais próximo ao nosso. Quantas pessoas leram isso? Mário Ferreira dos Santos. Quantas pessoas consumiram essa filosofia que de fato se aproxima mais da nossa visão? Ou simplesmente está, como eu disse, se baseando naquilo que as pessoas dizem? Inclusive, por exemplo, quando você critica a esquerda, é bom que você tenha lido livros da esquerda. E não apenas livros sobre a esquerda. Por exemplo, quando você vem ficando louco com o marxismo aqui, eu li Marx. Eu li o Capital. Eu li o Manifesto Comunista. Eu li cada livro chato que vocês não têm ideia. Eu li da Escola de Frankfurt e eu ficava louco lendo aquilo. Falei, meu Deus, dava aquela folhada, falta quanto para acabar esse livro aqui? Mas eu li essas coisas, porque você tem que ter conhecimento de causa. Você não pode julgar aquilo de acordo com as suas impressões sobre aquilo, porque é o que Sócrates pregava. Você de fato ter um conhecimento para poder fazer a relação real entre o logos e a coisa, e não se basear exclusivamente em impressões, porque senão você vira tipo simplesmente um panfletário. Você tem que ler aquela coisa e ter conhecimento sobre aquele aspecto. Agora, até tipo para encerrar, eu dei um resumo até que forte aqui do que é a filosofia do Sócrates, que é a relação entre logos e a coisa. Mas eu estou fazendo a série platônica, não a série socrática, então vamos voltar para Platão. Uma curiosidade aqui que eu falo, e isso é uma coisa que surpreendeu muita gente. O nome do Platão não era Platão, tá? E isso, tipo, como assim? O nome dele é Aristóteles. Platão é um apelido. Platão significa chato. Mas não um chato tipo aquele cara irritante. Veio tantas imagens, tantas pessoas na minha cabeça agora. Você viram até que deu uma... Meu Deus. Mas não aquela pessoa irritante. É uma pessoa chata, assim, um formato esquisito. Porque o formato do Platão aparentemente era um formato estranho. Ele era um cara esquisito. Então o nome Platão veio de um apelido para ele. E agora, voltando. O que é a filosofia de Platão? Mais ou menos. Tem vários pontos que eu vou entrando em mais detalhes em outros vídeos. Mas o que é a filosofia de Platão? A filosofia de Platão, ela é a sintonia entre a ordem cosmológica e a ordem da polis. Como assim? Existem aspectos eternos e duradouros que fazem parte da ordem cosmológica, aquelas coisas que são eternas. E quais são a ordem da polis? É o governo, são os nossos direitos, são as nossas noções.
Então é que exista uma sintonia amistosa aí entre o que é a ordem cosmológica, a ordem eterna e a ordem temporal, que é a ordem da polis. O que é um exemplo de aspectos eternos? 2 mais 2 é 4. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Azul, aquela cor, a cor que eu estou vendo aqui na minha frente é branca. Essa é a cor branca. Essa é a definição de branco. O tempo existiu. São características que existem ou existiram independente da ordem humana. A cor branca é essa daí. Eu posso deixar de existir sobre tudo. Mas que a cor branca existiu e era essa aí, você não pode negar. 2 mais 2 é 4. Pode acabar o universo, pode acabar tudo. Mas você não pode negar que 2 mais 2 é 4. Isso é um elemento que não depende da existência do homem. Você não tem como ser vivo e morto ao mesmo tempo. Ou você é vivo ou você é morto. Essas coisas são eternas. Quais são as coisas temporais? O Bolsonaro é o presidente do Brasil. Isso é uma ordem eterna? Não. Daqui a 4 anos ele não é mais o presidente. Mas você falar que um dia o Bolsonaro foi o presidente do Brasil, isso é uma coisa eterna. Então a principal ideia da filosofia do Platão é você poder fazer essa relação entre aspectos eternos e aspectos temporais, aspectos da ordem cosmológica e aspectos da ordem da polis. Essa relação entre esses dois pontos no qual se desenvolve mais a filosofia de Platão. Então a melhor forma para você, de certa forma, fazer essa diferenciação de quando é Sócrates e quando é Platão nos diálogos platônicos, nos livros dele, quando o cara está falando de analisando alguma coisa, algum ponto específico, provavelmente é Sócrates. Quando está analisando as coisas num aspecto maior, mais universal, aí é Platão. É certeza isso? Não. Mas é o que mais se chega perto, mas os melhores resultados que tiveram. Pessoas que dedicaram a vida estudando isso, inclusive. Mas uma resposta 100% é isso, é aquilo, isso a gente nunca teve. E é isso que eu tinha para dizer para esse vídeo. Já está ficando meio longo, já não quero exceder muito. E a série platônica volta em breve. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.